Bom dia, sejam as minhas primeiras palavras de gratidão ao professor Nelson Manriche pela minha inserção no rol dos expositores. Eu tenho certeza que se deveu mais a uma homenagem ao nosso tribunal do que pelos predicados pessoais do presidente. Eu cumprimento a todos, na pessoa do ministro Carlos Alberto Reis de Paula, nosso presidente do Tribunal Superior do Trabalho, os acadêmicos, os desembargadores do meu tribunal, ministra Peduzzi e professora já me desonerou de fazer quaisquer observações doutrinárias, porque ela esgotou o assunto. E o professor Cortez também até nos atualizou de que projetos tramitam para resolver alguns problemas na questão da corresponsabilidade. Então, eu vou ficar à vontade para tecer alguns comentários de ordem periférica. Em primeiro lugar, falando sobre a bipolaridade judiciária. Aquele juiz que é afável, que é educado, que é imparcial e educador também, porque as suas decisões vão orientar a comunidade jurídica, ele se transforma na execução. Ele se imbui de um espírito tenaz, resoluto, persecutório do patrimônio, do devedor, dos sócios, dos administradores, para satisfazer o título executivo. Algum tempo atrás, eu me tornei amigo do cônsul dos Estados Unidos em São Paulo, John Harris. Um dia ele já até se aposentou, passou por São Paulo, foi para Israel, se aposentou. Mas John Harris ligou para mim: Cooper, tem uns advogados americanos que vão chegar aqui em São Paulo, vão ser recebidos pelo Instituto de Advogados de São Paulo, aqui na Casa dos Advogados. Eu não entendo nada de justiça, você não quer me acompanhar? Eu não... Aí você me faz companhia e tal. Tá bom. Aí eu vim para cá, para São Paulo, e aí, então, nessa recepção dos advogados brasileiros, recebendo os advogados americanos, o John Harris perguntava: você conhece a Justiça do Trabalho para o advogado brasileiro? Conheço. Penhorou a conta do meu cliente, do sócio da empresa, que ficou desesperado. Ah, tá. Para outro de você conhece a Justiça do Trabalho? Ah, conheço. Penhorou a conta da empresa, aí a gente não pôde pagar os fornecedores, coisa desesperadora. Para o terceiro, conhece a Justiça do Trabalho? Conheço. Penhorou o sócio que já tinha saído da empresa, que não tinha nada a ver. Eu quase que me senti como persona non grata lá naquela festa. Mas só para vocês terem uma ideia do tamanho do nosso problema, nós temos aqui em São Paulo, meus amigos, quase 300 mil execuções. Se contar com São Paulo, a segunda região, dá 482 mil execuções. Vejam só, quase um terço das execuções nacionais. A nossa situação nacional, o Tribunal Superior do Trabalho, no Justiça em Números, em 2011, nós tínhamos quase 1 milhão e 900 mil execuções. De um ano para o outro, 2012, pulou para 2 milhões e 700 mil execuções. Se a gente contar os precatórios, porque o precatório não entra na estatística de execução, mas é execução contra a fazenda pública, quanto a fazenda pública também. Nós temos só aqui em São Paulo quase 5 mil precatórios com prazo vencido. Em São Paulo, segunda região, mais de 2 mil com precatórios vencidos. Nacionalmente, nós temos 50 mil precatórios, sendo que 33 mil precatórios no país todo com prazo vencido. Bom, então, esse é o tamanho do nosso problema, o problema de execução, que é enorme. Falando dos projetos,
Qual é o meu projeto predileto para execução? É o projeto número 606 do Senado, aquele projeto que foi gestado no Tribunal Superior do Trabalho, projeto específico. Estamos torcendo para que ele vingue. E nessa questão de corresponsabilidade, o projeto foi sábio, porque ele foi econômico. Ele tem um texto só falando sobre isso. A inclusão dos corresponsáveis será precedida de decisão fundamentada e realizada por meio de citação postal. Ou seja, por que ele é sábio? Porque ele não tentou se aprofundar nos detalhes fáticos, que são muito variáveis nessa questão da corresponsabilidade. A palavra-chave aí para entender é inclusão. Se o devedor, sócio ou administrador tem responsabilidade primária e secundária pelo título e a citação o abrangeu, não tem que ser citado, não tem que ser intimado, não tem que ter decisão fundamentada nenhuma. A execução é natural, porque a execução é uma fase procedimental do mesmo processo. Agora, se ele é terceiro, ele está numa situação que ele não foi abrangido pela citação, que ele não responde primário ou secundariamente por aquele título, ele pode ser incluído no polo passivo da execução? Sim, mas ele tem o direito de se defender e deve haver uma decisão fundamentadamente para incluir e dizer da sua responsabilidade. Então, eu só vou, nas duas próximas lâminas, rapidamente, dizer por que esse projeto é sábio, porque não dá, isso são só algumas questões de corresponsabilidade. Então, falando da coisa julgada, que, em princípio, forma-se, em princípio, contra quem figurar no título executivo sentencial como devedor, os sócios que têm responsabilidade subsidiária nos termos da lei não precisam ser citados no processo de conhecimento, uma vez que, endereçada a citação à empresa, a presunção absoluta de ciência dos sócios e diretores. Agora, as empresas coligadas, de simples participação acionários, tomadores de serviço, entes públicos ou privados que respondem subsidiariamente, precisam ser citados para se defender, participar da instrução, e o juiz vai decidir se respondem ou não. Agora, na execução, sócios não precisam ser citados. Discutidos os bens da empresa, simplesmente a execução se volta contra os bens particulares dos sócios. As empresas com responsabilidade solidária que não fazem parte do título podem ser citadas para participar da execução, se provar do grupo econômico. Isso pode ser no conhecimento, mas pode ser na execução também. Os sócios admitidos em sociedade já constituída não se eximem das dívidas sociais anteriores à admissão. Se você entrar como sócio, professor Cortez, você vai assumir a dívida da sociedade. Agora, o que se retirou, em princípio, tem a limitação temporal de 2 anos, mas é em princípio. Por quê? Porque, no caso de fraude ou sociedade de fato, os sócios respondem, mesmo retirantes. Isso aí não precisa nada, é disposição trabalhista, artigo 9º da CLT. Agora, havendo qualquer tipo de fraude, má-fé, insucessão, corporação, fusão, etc., cisão, alienação de empresas, estabelecimentos, até os sucedidos responde também, e os sócios também. Os sócios respondem nos casos de despersonalização da pessoa jurídica, que pode ser decretada de ofício, aplicando o Código de Defesa do Consumidor, que, olha só, ele é amplo mesmo. Até a infração da lei, violação de estatuto, excesso de poder, abuso de direito, é um rol, má administração também. E o juiz pode também utilizar o poder geral de cautela para citar o sócio antes do pagamento, se ele sentir que a citação vai causar ineficácia da medida. A questão de diretores e administradores já foi dita amplamente.
E é uma parte interessante, a jurisprudência aqui em São Paulo tem dito que o descaso da sociedade para com seu passivo trabalhista denota má gestão, e, se não dolosa, pelo menos culpa, por malferimento de direitos trabalhistas ao longo do contrato, o que permite e autoriza responsabilização de administradores e diretores. Porque administrador e diretor não representa a pessoa jurídica. Pontes Miranda dizia, ele representa, ele é órgão. A pessoa jurídica se manifesta através desses órgãos. O que a gente vê no futuro? No futuro, a gente vê que o juiz está cada vez mais na execução se capacitando. Nós estamos vendo os sistemas do SIMBA. O que é o SIMBA? O SIMBA é o sistema do Ministério Público Federal, são ferramental de investigação, de quebra de sigilo bancário. Isso é diferente do Bacen. No Bacen, o juiz entra na conta, consulta e bloqueia. Na questão do SIMBA, o juiz do trabalho decreta a quebra do sigilo bancário, determina que a instituição bancária informe o juiz os extratos das contas dos últimos 6 meses, dos 2 últimos anos, vê se entrou dinheiro na conta, se saiu dinheiro na conta e onde. E tem um sistema CITEL também, que os tribunais vão acabar se alinhando ao sistema CITEL, que é a quebra do sigilo telefônico e telemático, que é a correspondência de computadores, que isso é feito pelo Ministério Público Federal também, para a localização do devedor. O juiz autoriza a entrada no Facebook, no blog, para saber onde é que está o devedor. Bem, então, encerrando, e dentro do meu tempo, felizmente, qual é o sonho? O sonho é o seguinte, é que vai chegar um dia em que o devedor vai pedir orientação do seu advogado e o advogado não mais vai dizer ao devedor, olha, fique tranquilo, eu consigo aqui mais uns 2 ou 3 anos para você relaxa, você se programa. Ele não vai mais dizer isso. Ele vai dizer, escuta, meu amigo, o negócio é o seguinte, é melhor tu pagar a dívida ou se compor com o credor. Muito obrigado.